against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Tá? No episódio de hoje, que é o episódio 12, dessa vez eu lembro, a gente vai falar sobre o confronto contra o Orlando Magic na primeira rodada dos playoffs de 2025 e 2026. O Orlando Magic ganhou do Charlotte Hornets e vai nos enfrentar, tá? Surpreendeu muita gente, inclusive. Vou fazer uma análise aí sobre essa primeira rodada, como eu disse, e também vou falar um pouco sobre o histórico do confronto. Nós tivemos aí contra a equipe de Orlando, a equipe de Flórida, alguns jogos em playoffs, jogos interessantes inclusive. A gente vai falar tudo, tá? Se caso você queira nos seguir aí nas redes sociais, eu vou deixar os arrobas aí do Twitter e do Instagram aí na descrição, tá? Se não quiser, tudo bem. É isso, sem mais enrolações, vamos para o episódio. Então galera, bora começar aqui logo falando sobre um pouquinho rapidola, sobre essa vitória do Orlando Magic, ganharam do Charlotte Hornets. Pegou muita gente de surpresa, né? Eu até fiz uma análise lá no nosso grupo, falando que o Hornets tinha total vantagem sobre o mental do Orlando Magic, até porque eles ganharam 3 vezes nessa temporada do Orlando Magic e ganharam muito bem, cara. O Magic parecia time em tanque contra eles. Só que também tem o problema que o Charlotte Hornets é aquele time que é soft no garrafão e chuta muito de 3. Então, se a defesa adversária apertar e começar a jogar no garrafão, como é o estilo de jogo do Magic, às vezes, né, quando eles são um pouco mais inteligentes do que foram durante essa temporada. Se eles usassem um pouco a inteligência, a estratégia, dava para eles ganharem esse jogo. E eu acabei até palpitando no Orlando Magic por causa disso. Também tinha o fato deles jogarem em casa, né? Eu sei que eles querem derrubar o treinador, queriam, né? Não sei agora, provavelmente ele vai ser demitido em algum momento, ou não. Não sei, bora ver nos próximos capítulos. Porém, cara, envolve muito orgulho do jogador, né? Eles não jogaram nada no primeiro jogo do play-in e mereceram perder pro Sixers. E agora foi diferente. Eles jogaram em casa, jogaram com orgulho, tiveram raça na partida e ganharam muito bem, cara. Foi um massacre, pra falar a verdade. O único momento bom do Hornets no jogo foi no terceiro quarto, em que o Magic entrou meio morno ali, mas mesmo assim não fez tanta diferença, o jogo já estava ganho praticamente no primeiro quarto. Beleza, agora que a gente já sabe que é o nosso adversário, a gente vai falar sobre esse confronto aí, o tão esperado confronto do Detroit Pistons, que já teve alguns confrontos na história, né? O Pistons e o Orlando Magic já se enfrentaram. Eu já tô até com várias estatísticas aqui. Eu vou procurar aqui, que eles já se enfrentaram várias vezes. Eles já tiveram 19 partidas nos playoffs. O Orlando Magic ganhou 7 e o Pistons ganhou 12. O Orlando Magic é uma franquia nova, né? Chegou ali no final no começo dos anos 90. Já começou bem porque pegaram o Shaq, né? Então já teve uma ascensão bem rápida. E o primeiro confronto contra o Pistons nos playoffs foi em 1996, onde o Orlando Magic passou o carro no Pistons, a verdade é essa. Eu não era nem nascido nessa época, mas caso você seja um torcedor do Pistons aí final dos anos 80 e começo dos anos 90, você lembra dessa série. Foi uma série contra o Magic, que tinha vários jogadores interessantes, como o próprio Shaq, que eu acabei de falar. Tinha o Horace Grant. Eu tô até com as estatísticas aqui também. Cara, tirando o jogo 3, todos os outros 2 jogos foram fáceis. Nessa época a primeira rodada eram 3 jogos ainda. O Magic varreu o Pistons por 3-0. O Pistons tinha o Alan Houston, tinha o Grant Hill, tinha o pouquinho do Joe Dumars ainda, já estava bem velho o Joe Dumars, mas estava jogando.
Tinham outros caras, tinha o Lindsey Hunter, que também tá por aí pelo Pistons. Eu acho que até trabalha lá na emissora que transmite o Pistons. E o Magic tinha, como eu disse, o Shaquille O'Neal, o Penny Hardaway e o Horace Grant entre os seus principais jogadores. E eles acabaram vencendo essa série. Agora, o próximo confronto, esse aqui já é mais recente. Recente entre aspas, né? 2023, 2003, faz 13 anos atrás, mais ou menos. E esse confronto, eu vou pegar aqui também, porque esse teve algumas nuances interessantes. Porque o Pistons era o seed 1 em 2003, 2002, 2003, né? Tá certo? Porque eu abri o errado aqui, eu abri o de 2004, que foi o ano que o Pistons foi campeão. É o ano de 2002, 2003, onde o Pistons foi o seed 1 do leste também. E o Orlando Magic foi o seed 8. Na época, obviamente, não existia play-in. E a série foi muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. O Pistons teve que virar uma série de 3-1, que ficou 3-1 contra o 8º colocado, cara. Pra você ver como foi difícil essa série. Até porque no time do Orlando Magic tinha um tal de Tracy McGrady, que se você for ver as estatísticas dele, nos 4 primeiros jogos, onde o Pistons só ganhou o primeiro, o Pistons ganhou o segundo e perdeu os outros 3 dos 4 primeiras partidas. O Tracy McGrady teve quase uma média de 40 pontos por jogo. Ele acabou com o Pistons, mas depois o Pistons conseguiu virar, principalmente por causa do Chase Billups, que no jogo 6 e 7 acabou com o Orlando Magic. No jogo 6 fez 40 pontos e no jogo 7 fez 37 pontos. Aí o Pistons passou dessa primeira fase dos playoffs em 2003. O próximo confronto já foi em 2007, né? Que já é o Pistons lá pro fim da sua era. O fim daquele time que chegou em várias finais de conferência seguidas, que pegou o Orlando Magic, que o Orlando Magic já estava quase em ascensão, né? Acho que foi em 2009 que o Orlando Magic foi para as finais. Acho que foi, né? Já era com o Dwight Howard, aí defensor do ano. Em 2007 o Pistons varreu o Orlando Magic. E em 2008 o Pistons ganhou por 4-1 o Orlando Magic. Eu vou ver até qual foi, se foi primeira rodada, se foi segunda rodada, a gente vai ver aqui rapidinho, que essa eu não lembro. Foi em 2007 e 2008 o Pistons também perdeu na final de conferência, né? Esse time já tava velho, já tava chegando no final. Pra não ficar enrolando, eu vou falar logo rápido, eu nem vou ficar analisando quem eram os jogadores do Pistons, mas o Orlando Magic foi na final de conferência, o Pistons varreu final de conferência não, primeira rodada também. Olha aí, mais uma primeira rodada, os 3 confrontos até então na primeira rodada. Pistons varreu o Orlando Magic. E em 2008, vamos ver aqui, foi nas semifinais de conferência. O Pistons passou pelo Philadelphia 76ers pela primeira rodada e na segunda rodada ganhou por 4-1 o Orlando Magic, do Dwight Howard. Aí não tivemos mais confrontos, né? O Pistons tem essa vantagem aí nesses confrontos de playoffs, 12-7 em vitórias. E nós vamos ter mais um confronto agora, só o de 2008, que não foi a primeira rodada, mas esse aqui vai ser mais um, assim como 96, 2003 e 2007. É o 5º confronto entre as equipes e o 4º na primeira rodada. Agora a gente vai analisar esse confronto aí, os confrontos que nós tivemos com o Orlando Magic durante a temporada regular. Eu não vou analisar os resultados finais em si, porque aí fica, por exemplo, um argumento bom para o Orlando Magic, que perdeu 3 jogos pro Hornets, né? Só que ganhou no play-in. Tá certo que o play-in é só um jogo, né? Depende muito se um time estiver quente e se o outro tiver frio, por exemplo, como aconteceu nessa própria partida do play-in da equipe da Flórida, pode ter alguma coisa, né? Mas como é 7 jogos, é outra história. Porém, foram 4 partidas essa temporada e 2-2, né? O Pistons na primeira partida ganhou fácil. Tá certo que esses jogos contra o Orlando Magic, se você for ver, eles ficam equilibrados desde o começo, né? Mas ali pro terceiro, pro quarto,
o Pistons tem uma subida. Por exemplo, esses dados aqui do Google são interessantes. Até os 9 minutos do terceiro quarto desse primeiro jogo, o jogo estava bem empatado. Aí o Pistons desgarrou ali mesmo e foi pro último quarto ganhando por 10 pontos. Aí ganhou no final por 135-116, uma partida tranquila no segundo tempo do Pistons. A outra partida foi pela Copa NBA, que o Pistons perdeu esse jogo. Esse foi um jogo que eu lembro porque foi um jogo duro também, um jogo em Detroit. O Pistons precisava ganhar essa partida para continuar vivo na Copa, só que acabou perdendo. Foi aquele jogo em que o Orlando Magic pegou 5 rebotes ofensivos seguidos. Nos últimos, eu lembro exatamente, faltava 55 segundos para o fim da partida. Eles estavam ganhando por 1 ponto. Eles estavam com a bola, tiveram 5 rebotes ofensivos seguidos e ainda ganharam uma falta e acertaram 2 lances livres. O Cade sofreu uma falta, ele erra o primeiro, né? Ele acabou errando o primeiro, só que ele erra o segundo de propósito. Perfeitamente, toca pro Duncan Robinson, só que o Duncan Robinson não consegue fazer o arremesso. Aí a gente perdeu esse jogo por 3 pontos, 112-109 para eles. Outro jogo apertado. O Bane jogou demais nessa partida, fez 37 pontos. A próxima partida, outra partida fácil do Pistons, 106-92. Essa partida foi bem parecida com a primeira. Todas as partidas são bem parecidas, né? Os times eles ficam equilibrados, mas alguém desgarra em algum momento. No segundo jogo, o Orlando Magic desgarrou no começo do último quarto. Só que o Pistons ainda conseguiu uma runzinha ali no final e chega na partida. Aí nessa terceira partida em que o Pistons ganhou, tava apertado esse jogo até no meio do terceiro quarto. No meio do terceiro quarto o jogo tava empatado. Aí o Pistons abriu ali pro finalzinho do terceiro quarto e não deixou o Orlando Magic chegar mais. E ganhou no final por 106-92. Aí a última partida, que foi mais recente, foi dia 6/4. O Orlando Magic ganhou por 123-107, uma vitória tranquila deles, né? Eu lembro que esse jogo eles estavam ganhando bem fácil. Aí o Pistons teve uma run ali no último quarto, que diminuiu a vantagem para 4 pontos, mas depois dormiu de novo. E o Orlando Magic conseguiu fazer uma run ali no final que deu essa vitória por blowout para eles. Só que tem um diferencial nessa partida, um ponto importante, que o Pistons não estava com os titulares, né? Essa foi a primeira partida do Pistons depois que o time garantiu a seed 1. Então o Pistons já estava sem muito o que fazer e só levou de titular o Jalen Duren e o Ausar Thompson, que também, cara, eu lembro exatamente desse jogo. E os dois, principalmente o Duren, né? O Duren é o cara que mais se poupa quando ele não precisa aparecer muito. Se a gente fala dele disso até nos jogos importantes, imagina então quando não vale nada. Nessa ele tava bem abaixo, não tava muito afim. E, cara, só jogou esses 2 titulares. Tobias Harris fora, Duncan Robinson fora, até o Levé tava fora, que jogou bem nessa final de temporada. O Cade, obviamente, fora também. Não tinha se recuperado da lesão, ele só volta depois contra o Milwaukee Bucks. Então, essa foi uma análise dos resultados, né? Análise não, só algumas estatísticas dos resultados. Agora, vamos falar de estilo de jogo. Cara, o Orlando Magic, ele tem um estilo, se você for ver, um pouco parecido com o do Pistons, que é um time que não chuta bem de 3, né? Eu tô até aqui com as estatísticas dos times da NBA. Aqui eu vou pegar os times que mais chutam de 3. E o Pistons é o 29º time que mais chuta de 3, que no caso é o segundo pior. Segundo pior não, o segundo que menos chuta de 3, melhor dizendo, na NBA. Apenas 31 tentativas. E o Orlando Magic é o 8º que menos tenta arremesso de 3. 34.1 tentativas por partida. São 2 times que chutam um pouco de 3, até porque não tem chutadores. Se você for ver o time titular do Orlando Magic, todos chutam de 3, né? Que é engraçado. Só que chutar de 3 e acertar de 3 é diferente. Tem um Wendell Carter que chuta, ele consegue espaçar a quadra, mas não acerta tanto. O Paolo também é um cara que chuta de 3, mas não acerta.
O Franz Wagner, eu não sei como tá o aproveitamento dele essa temporada. Vou até dar uma olhada aqui. Mas ele é um cara que eu acho que caiu essa temporada nas bolas de 3. Ele tava bem na temporada passada. Ele chutou 34%. Não, ele não chutou bem na temporada passada. Ele chutou 28%. Nessa ele fez foi melhorar. 34%. 34% não é ruim. Agora, a gente tá falando de um time que não chuta de 3, né? Então, se você chutar 34%, aí já fica meio complicado. Principalmente porque não tem outro chutador no elenco. Mas tem o Suggs. Vamos ver o aproveitamento do Suggs de 3. 33%. Não é bom, cara. Não é bom mesmo. 33%. E o do Paulo, hein? Paulo que é muito criticado por não acertar tantos jump shots de longa distância. Tá com 30%. Complicado, cara. É um time que não chuta de 3. Que tem esse mesmo problema do Pistons no espaçamento. Até que o Pistons chutou bem de 3 no fim da temporada. Já falo sobre isso. Mas o Wendell Carter chuta 32%. É um time complicado. E o Bane? O Bane que é um cara que deveria já chutar melhor do time. Vamos ver. 39%. Esse é o único que chuta bem. O Franz Wagner chuta mais ou menos, né? 34%. Tá ok, não tá tão ruim assim. Agora o Desmond Bane realmente é o melhor. 39%. Agora, falando desse estilo deles, é um estilo mais de garrafão, né? Eu tô aqui com os pontos de garrafão dos times. O Pistons é o time que mais fez pontos no garrafão essa temporada. Não, perdão. Tô com a temporada de 2004 por algum motivo aqui. Mas mesmo assim, o Pistons ainda é o time que mais fez pontos no garrafão nessa temporada de 2025-2026. 58% ou 58 pontos por jogo no garrafão. E o Orlando Magic é o 13º com 51,1. Também é um dos que mais chutam, né, no garrafão. Agora a gente vai ver dos oponentes. Times que menos tomam pontos no garrafão. Detroit é o quarto que menos toma pontos no garrafão com 43,7. O Orlando Magic nessas temporadas passadas, pelo menos as duas últimas, foi um dos melhores, né, nesse quesito. Né? Posso estar errado, mas eu acho que foi isso. Eles tiveram uma das melhores defesas aí da NBA nos dois últimos anos, mas nessa eles caíram demais. Foram, nesse quesito dos pontos no garrafão, eles tomaram 50,5 pontos por jogo, que é basicamente a metade ali da tabela. Ele fica em 16º time que menos toma pontos no garrafão, né? E é isso. Agora, nós já pegamos os pontos de garrafão, vamos ver aqui as estatísticas gerais. A gente já falou das bolas de 3. Já vou falar em lance livre daqui a pouco. Meu Deus do céu, isso aí é um ponto importante, viu? Em rebotes por jogo, o Pistons é o 8º que mais pega rebotes. E o Orlando Magic é o 19º. E em rebotes ofensivos, vamos ver, o Pistons já melhora bastante, né? O Pistons é um dos que mais pegam rebotes ofensivos. O Pistons é o 3º, com 13 rebotes ofensivos por jogo. E o Orlando Magic é o 20º, que é uma surpresa também. Eu achei que o Orlando Magic era um time que pegava bastante rebotes ofensivos, mas pelo menos aqui na média geral dos 30 times da NBA, eles estão lá abaixo. E em rebotes defensivos, isso é interessante, porque o Pistons fica em 14º em rebotes defensivos e o Orlando Magic em 15º, né? Isso é uma falha que tem no jogo de Detroit. O Pistons tem caras que ficam próximos do garrafão no ataque. O Jalen Duren pega rebote ofensivo, o Isaiah Stewart pega rebote ofensivo, até o Duncan Robinson pega rebote ofensivo. O próprio o Ozar sempre fica ali perto da cesta tentando pegar esse rebote. Jenkins é agressivo na cesta. Agora, defensivo é diferente. O Jalen Duren não é tão bom nos rebotes defensivos. O Isaiah Stewart muito menos. É capaz do Ron Holland, por exemplo, ser um cara que é melhor que o Isaiah Stewart nos rebotes defensivos. E isso é um ponto interessante pra gente ficar de olho. Eu sei que o Magic também não é um dos melhores nos ofensivos, mas eu acho que eles vão ser agressivos, e como eles foram nas partidas da temporada regular. Em assistências, o Pistons é o 11º e o Orlando Magic é o 14º, também bem parecido. Turnovers. Nos erros, o Orlando Magic é o 10º,
O Pistons é o... Não, esse aqui é os que mais comete turnovers. Então, no caso, o Pistons é o 21º time, ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles é o 10º time que mais comete turnovers, e o Orlando Magic é o 10º que menos comete turnovers. Então tem uma diferença, né? Bora ficar de olho também, porque o Orlando Magic tem dois Orlando Magic. O que jogou contra o... O que eles jogaram mesmo, cara? Foi contra o Sixers no primeiro jogo do play-in. Esse é um Orlando Magic. Se for esse que for jogar a série contra o Detroit, é uma história. Agora, se for o que foi jogar contra o Charlotte Hornets, aquela defesa ali, já é outra história. Eu sei que o Hornets é diferente. O Hornets tem a questão do ataque deles, que é muito condicionado por conta das bolas de 3. Mas o Orlando Magic tem uma ótima defesa quando eles querem defender. E como é playoffs, eu tenho certeza que eles vão se esforçar. Agora, eu ainda acredito no Pistons, tá? Eu ainda acredito no Pistons, depois de fazer toda essa análise. Agora eu vou chegar nos palpites aqui. Eu ainda acredito no Pistons por quê? Pelos confrontos diretos? Não, se for só analisar resultado fica complicado, né? Mas o estilo de jogo, vamos lá. Os dois times têm problemas na bola de 3, mas o Pistons chutou melhor no fim da temporada. Eu vou até pegar aqui os 10 últimos jogos do Pistons. Eu acho que o Pistons chutou de 3, melhor de 3, hein? Nos 10 últimas partidas da temporada, o Orlando Magic foi o quarto pior em aproveitamento. Eles tiveram um aproveitamento de 33%. O Pistons nas 10 últimas partidas foi teve o melhor aproveitamento da NBA. O melhor, inclusive, que o Denver Nuggets, o Boston Celtics, o Thunder, que são times que chutam bem de 3, em alto volume, inclusive. Tá certo que o Pistons não teve tanto volume, o Pistons continuou sendo o terceiro que menos chuta, porém, com o melhor aproveitamento. Aí entra a outra história, 42,3%. Entende? Agora, tem outra coisa que eu quero falar aqui, que são os lances livres, tá? Que podem ser um diferencial pro Magic nessa série, tá? Podem ser um diferencial pro Magic. Eu acho que o Pistons vai chutar melhor que o Magic. Eu acho que o Pistons vai conseguir atacar melhor a cesta que o Magic. Só que nos confrontos, cara, é insuportável jogar contra o Magic, porque a impressão que dá é que eles compram todos os árbitros, cara. Parece que tu tá jogando 8 contra 5. Eu não sei o que diabo que acontece, mas eles fazem a falta e não marcam. Aí eles vão pro ataque, cavam a falta e marcam. Sabe, o Pistons não é um time que cava muitas faltas, só que recebe muitas faltas, porque é um time que joga quase 100% no garrafão, se deixar. Cara, se deixar, o Pistons ganha um jogo sem acertar a bola de 3. E já conseguiu algumas vezes isso em algumas partidas, até mesmo contra o Hornets dessa temporada, onde teve uma partida que acertou apenas 5 bolas de 3 e conseguiu ganhar o jogo tranquilamente. Agora, esses lance livres podem ser um problema. O Orlando Magic é o time que mais cobra lance livre na NBA. E contra o Pistons, então, meu pai amado. Na última partida, nessa que eles ganharam, eles chutaram 40 lances livres. O Pistons chutou 20. Eles chutaram o dobro, cara. Cara, na terceira partida onde o Pistons ganhou, o Paulo Banchero cobrou 14 lances livres no primeiro tempo. 14. Ele tinha mais do que o Pistons inteiro. E o Pistons é um time agressivo, né? Então é um time que também às vezes não é tão inteligente assim, fazendo faltas. E eles são um time que cavam muita falta. Eles gostam de se jogar nos jogadores. O Benny é assim, o Franz Wagner é assim, o Paulo é assim. Ele se joga e ainda dá aquele gritinho dele. E o árbitro cai em todas. Os nossos jogadores não são assim, mas é um outro estilo, né? É um estilo mais de... O Pistons é menos soft, vamos dizer assim, do que o Magic. O Pistons vai mesmo pro garrafão para bater ou para apanhar, não importa. O Magic vai para gritar. E eles conseguem as faltas porque, querendo ou não, a maioria são faltas. Mesmo cavando também é falta, certo? Se o cara fez o movimento e o outro bate no braço dele, é falta. Não tem muito o que fazer. Então, eu torço que o Pistons... Cara, na verdade, eu não vou falar isso porque parece que se eu falar que eu torço pro Pistons ser mais inteligente nisso, a impressão que dá é que o time vai, sei lá, jogar com menos garra do que jogou a temporada regular.
Só que, cara, eu quero que o Pistons jogue assim como jogou a temporada regular. Ou até mais com raça, né? Que obviamente vão jogar com muito mais vontade do que algumas partidas da temporada regular, que já não valia nada, ou era só um jogo jogado ali no, sei lá, na costa oeste, foi jogar contra alguém e eles não estavam muito afim, estavam cansados, enfim. Então, eu acho que o Pistons defensivamente é melhor, certo? O Pistons foi top 3 nessa temporada na defesa, liderou a liga em tocos, em roubos de bola, teve um jogador que liderou a liga em roubos. Agora, tem um outro ponto para se analisar aqui, o JB Bigstaff. O JB ele tem alguns problemas de vez em quando para marcar esse Orlando Magic, tá? Por exemplo, nessa última partida ele poderia colocar o Javonte de titular, como ele já vinha fazendo algumas vezes, mas ele colocou o Paul Reed. Só que ele colocou o Paul Reed por causa do Paulo. E deu totalmente errado, sabe? Então eu fico com uma impressão que eu não sei exatamente se ele sabe o que fazer para marcar o Paulo se ele tiver quente no jogo, tá? Porém, o Pistons tem uma chave, tem uma arma secreta que não é secreta, que se chama Vovô Tobias Harris. Por que ele? Cara, os dois, o Tobias e o Paulo, eles já discutiram nessa temporada várias vezes, tá? E o Tobias, quando jogou contra o Orlando Magic, jogou muito bem, tá? E tem o fator lei do ex, né? Bora lembrar disso também. O Tobias jogou muito bem e, cara, eles vivem se xingando, um trash talk absurdo. E, cara, o Tobias não tem medo. E o Tobias, quando ele quer, sabe? Eu sei que ele tá velhinho, ele é lento às vezes na defesa, mas nos playoffs ele é um cara que se esforça muito mais. E eu acho que ele vai ser um cara muito importante nessa série. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que ele vai ser um dos jogadores mais importantes nessa série, porque ele é basicamente o cara que vai defender o Paulo, que atualmente é o principal jogador do Orlando Magic. Apesar de ter o Franz Wagner voltando de lesão, né? Ele também pode jogar muito bem uma partida. Mas tem o Bane também. O Bane é um cara que já jogou bem contra o Pistons. Ali na época de Memphis Grizzlies, ele chegou a fazer quase 50 pontos no Pistons uma vez. E agora ele tá no Orlando Magic, na segunda partida onde eles ganharam. Ele jogou muito bem. Só que eu acho que dessa vez o Ozar Thompson vai ficar defendendo ele, né? Eu sei que o Ozar Thompson não fica só um defensor, mas eu tô esperando aí uma boa partida do Ozar também, né? Uma boa partida não, mas algumas boas partidas do Ozar nessa série melhor de 7 jogos. Agora, eu já analisei tudo, meus palpites aqui para os resultados dessa série. Cara, eu acho que essa série vai ser muito chata. Chato em que sentido? Tem vários sentidos, né, de chato. Eu posso falar que vai ser uma série feia de se assistir, o Pistons vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Pistons vai ter dificuldade, muito mais dificuldade, inclusive. E eu coloco muito aí mesmo, porque na minha opinião, o Pistons ia varrer o Charlotte Hornets. Eu acho, cara. Eu sei que se você for dar uma olhada nos 4 times do play-in, é muito provável que o Orlando Magic seja o pior time entre os 4, tá? Eu tô falando dos times completos, né? Inclusive o Philadelphia 76ers com o Embiid. Eu sei que ele teve aquele problema de apendicite, tá fora aí, não sei se ele volta aí na primeira rodada contra o Boston Celtics, mas enfim, eu acho que desses times o Orlando Magic em questão de treino, de equipe, de treinamento de equipe, eu acho que era o pior entre os 4. Claro que tem espaço para discussão, mas eu acho que sim, cara. Mesmo, por exemplo, o Miami Heat sendo seed 10. Eu acho que o Miami Heat já tem uma estrutura maior de jogo, né? Eles já sabem o que fazer. Eu acho até que eles ganhariam do Orlando Magic, do Charlotte Hornets, se o Bam Adebayo não tivesse machucado, se o LaMelo não tivesse quebrado ele lá no primeiro jogo do play-in. Então, palpite, vai ser um jogo chato, tá? Agora eu vou explicar o que eu disse. Eu acho que vai ser chato no sentido de beleza do jogo. Cara, não vai ser as partidas mais bonitas desses playoffs. Provavelmente, eu sei que as pessoas querem ver Pistons e Hornets por causa de, sei lá, rivalidade que não existe, tá mais pra paternidade, mas
Sim, vai ser um adversário mais chato também, nesse sentido de dificuldade. Mas questão de beleza de jogo vai ser também chato, porque o Orlando Magic é um time que trava muito a partida. Todos os jogos deles são com muitos lances livres, tá? O estilo de jogo deles é o Paulo ali longe da cesta, que vai infiltrando, vai dando aqueles gritinhos chato dele. Aí depois tem o Franz Wagner, que é a mesma coisa, o garrafão deles fecha. Então, o Pistons tem que continuar bem nas bolas de três. E a gente tem que ver aí como é que o Jenkins, por exemplo, que pode ser um fator, porque o banco deles não é tão forte assim. Eles têm alguns caras do banco, né? Eu falei no último episódio sobre a rotação, então eu não vou falar nesse aqui. Só que, cara, o Dennis Jenkins, que esse a gente tem certeza que vai jogar pelo menos aí nas primeiras partidas dos playoffs, eu acho que ele precisa ir bem, tá? Porque eu acho que ele pode ser um fator extra para o Detroit Pistons nessa série contra o Orlando Magic. Cara, quem pode ser um fator além do Tobias Harris e do Dennis Jenkins? Claro, Cade Cunningham, né? Eu sei, antes dessa temporada eu sempre analisava que o Cade tinha jogos bem ruins contra o Orlando Magic, sabe? Ele tinha alguns problemas assim. Só que nessa temporada ele teve bons jogos. Por exemplo, na derrota do Pistons, que teve lá por 3 pontos contra o Orlando Magic, nessa derrota, a única que ele jogou. Ele jogou nas vitórias, tá? Obviamente, mas nessa derrota foi a que ele jogou, a última ele não jogou. Ele jogou muito bem, ele fez quase 40 pontos nessa partida. Ele tava imparável e o Orlando Magic tava completo, cara. O Orlando Magic tava com eu não lembro se o Suggs estava, mas o Franz Wagner tava. Eles têm bons defensores, eles têm o Anthony Black, eles têm o Franz Wagner, o próprio Franz Wagner e o Jalen Suggs. Então, cara, vamos ver como é que o Pistons vai se sair, como é que o ataque do Pistons vai se sair contra essa defesa do Orlando Magic, que eu acho que vai se esforçar bastante. Agora, eu não vou ficar muito de soberba aqui. Eu sei que o Pistons é um favorito, tá? Só que tem um tabu também que o Detroit precisa quebrar aqui, que é vencer a primeira partida de playoffs desde 2008. O Pistons foi para os playoffs em 2009, né? Só que caiu na primeira rodada. E em 2008 chegou na final de conferência também. Não, tá certo. 2008 chegou na final de conferência e 2009 caiu na primeira rodada. 2009 já tinha acabado, né? Não tinha mais o que fazer. Mas o Pistons não ganhou um jogo de playoff. Não, o Pistons ganhou ano passado um jogo de playoff. O Pistons não ganha uma rodada de playoffs, né? Não passa de fase dos playoffs desde dessa época. Desde 2009. Meu Deus do céu. Desde 2008, na verdade. Porque 2009 o Pistons foi varrido. 4-0. E, cara, chegou a vez. Tem que ser agora. E tem outra coisa. O Pistons não ganha em casa desde 2008 também. Em uma partida de playoffs. Porque na temporada passada, em uma das partidas, a gente tomou uma run ali do Knicks e perdemos. E na outra partida, onde nós perdemos para eles, a gente foi assaltado, né? Na verdade, o New York Knicks, como sempre, tendo a ajuda da arbitragem, e acabou roubando aquele jogo que o Tim Hardaway Jr. sofreu uma falta bizarra na frente do árbitro, que ele acabou não marcando por pura, vamos dizer assim, falta de caráter, né? Ele não teve culhão para marcar aquilo, porque qualquer idiota marcava aquilo, inclusive um deficiente visual. Tenho certeza que ele marcaria aquilo, porque foi uma jogada absurda, com todo respeito. Foi um absurdo, não tem muito o que falar. Agora, a gente tem que quebrar esse tabu. O meu palpite para essa primeira rodada, 4-2. Eu acho que vai ser 4-2. Vai ser chato nos dois sentidos, como eu já expliquei. Eu acho que vai ser uma série amarrada. Alguns jogos vão ser difíceis. Eu chuto 4-1. Vou estar torcendo muito para ser... chuto 4-2. Tô torcendo muito para ser um 4-1, um 4-0, uma varrida. Não acho que vai ser, tá? Mas mesmo assim eu tenho o Pistons ganhando nessa primeira rodada. Porque teve várias partidas que o Pistons estava, sabe, mais ou menos assim. Aí depois da lesão do Cade, os jogadores começaram a jogar de novo. E eu acho que depois dessa lesão do Cade, eles mostraram do que eles são capazes, sabe? Eles se esforçando, o Pistons fica muito, muito forte. Eles se esforçando ao máximo.
sabe? Então, é nisso que eu tô confiando, cara. Eu tinha alguns problemas, algumas dúvidas sobre o nosso time nesses playoffs, mas depois dessa sequência sem o Cade, onde esses caras realmente falaram pra gente: olha, a gente joga com ou sem Cade, com ou sem Tobias, com ou sem Duren, tanto faz, a gente tem o nosso estilo, tá? Os treinadores já fizeram aqui o esquema e a gente joga de qualquer jeito, cara. Pode tirar todos os 5 titulares aí, como aconteceu contra o Thunder, que só jogou o Ozai titular, e a gente vai jogar bem. Pode entrar os caras da G-League aí. Cara, se o Pistons entrasse aí com Wendell Moore, Charles Lanier, Bob Klintman, Tolu Smith, o Pistons ia fazer um jogo bom contra o Orlando Magic. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. Então eu tô confiando que esse time vai ir muito bem nos playoffs. Eu tô sendo mais calmo, né? Não tô tão confiante assim, pelo menos no palpite, né? Tô só chutando esse 4-2, mas quem sabe um 4-1 ou até uma varrida por 4-0. Até porque não tem outro jeito de varrer outro time a não ser 4-0. Quer dizer, tem sim, né? O Pistons foi campeão contra o Lakers 4-1 em 2004. Foi uma varrida de 4-1, né? Porque a única vitória do Lakers foi uma vitória cagada que o Kobe Bryant acertou uma bola espírita lá no jogo 2 em Los Angeles. Outra coisa a se pontuar, isso aqui, eu vou dar uma de Vanderlei do Luxemburgo aqui, e o JB deveria fazer o mesmo, tá? Na temporada passada, se eu não me engano, o jogador Jonathan Isaac, ele deu uma entrevista depois de uma vitória do Orlando Magic. Na temporada passada eu acho que só tivemos 3 partidas entre as duas equipes e eles ganharam 2 e o Pistons 1. E uma dessas vitórias ele chegou a falar mais ou menos assim, de que o sonho do Pistons, o sonho desses jogadores do Pistons, era ser o Orlando Magic. Cara, com todo respeito, né? Pelo amor de Deus, com todo respeito. Eu sei que quando a gente fala isso é com todo desrespeito do mundo, no fim das contas, mas, cara, né? Se eu fosse o GB Bigstaff, dava uma de Vanderlei Luxemburgo, pegava esse vídeo e colocava lá no vestiário. No jogo 1, eu colocava lá, ó. O Jonathan Isaac disse isso, que o sonho de vocês é ser o Orlando Magic, tá? Orlando Magic, ok? Só isso. Nesses últimos anos, por conta do Orlando Magic ser um time que meio que tancou junto com o Pistons, né? É um time que tem uma certa rivalidade com o Detroit, a verdade é essa. Tem tivemos algumas brigas antes mesmo do Pistons ficar bom. O Orlando Magic ficou bom primeiro, né? Teve uma temporada muito boa antes da temporada passada, com esse grupo, né? Já tinha o Suggs, já tinha o Wagner, já tinha o Paolo. Basicamente a mesma equipe que acabou quase batendo no teto, dá pra dizer assim. Parece que eles deram uma estagnada, né? Não sei se bater no teto é uma palavra certa, mas eles sim deram uma estagnada, sem dúvida alguma. E o Pistons acabou ficando, mas tiveram algumas tretas. Aquela treta do Killian Hayes, não sei se vocês lembram, dele brigando com o Moritz Wagner, que ainda tá no Orlando Magic até hoje. Moritz Wagner que jogou em Michigan, mas que não tem amor nenhum, né? O Franz também jogou em Michigan, mas não tem essa de amor não, cara. Duvido muito que algum torcedor de Michigan que vai assistir esses jogos vai ficar babando o ovo pra esses dois caras aí. O Killian Hayes deu um soco na nuca do Moritz Wagner depois de eles entrarem em uma discussão. Também tiveram outras brigas que não tem muito o que pontuar, né? Essa temporada teve o Bane empurrando o Cade. A única coisa que eu lembro, na temporada passada teve o Cole Anthony quebrando a perna do Ivy, né? Essa é outra preocupação, sei lá, o Pistons é o favorito, o Pistons passa, Orlando Magic, como eu disse, a pressão que dá é que eles compram os árbitros, porque eles podem quebrar os jogadores e não acontece nada. Aí eu tenho um pouco de receio do Pistons passar pelo Orlando Magic e chegar com algum jogador machucado na segunda rodada. Um eventual confronto contra o Cavs, por exemplo. Até mesmo o Toronto Raptors. É isso, eu não tenho muito mais o que falar, né? Tem outra coisa também que eu quero falar, que é sobre as transmissões, tá, dos jogos. Já ia esquecendo. Eu deveria até ter falado disso no começo, mas só fui lembrar agora. Eu deixei o roteiro na minha cabeça mesmo, eu acabei esquecendo. Mas nós vamos jogar com o primeiro... na verdade, só tem os 3 primeiros jogos agendados, tá? As datas.
As datas tem todas, na verdade, mas de transmissão mesmo, vamos lá. Vou falar aqui os 3 primeiros jogos, que é onde já tem tudo programado. O primeiro jogo em Detroit vai ser dia 19 de abril, às 7h30 da noite. Transmissão da Amazon Prime, tá? Transmissão da Amazon Prime, 7h30 da noite. É basicamente o jogo do dia, que é o jogo em horário nobre lá nos Estados Unidos, praticamente. O próximo, só repetindo, dia 19 de abril, às 19h30, Pistons jogando em casa contra o Orlando Magic na Amazon Prime. Depois vamos ter 2 dias de descanso. Dia 22 de abril, Pistons em casa novamente, transmissão da ESPN, ok? Às 8 horas da noite, transmissão da ESPN. Depois, 2 dias de descanso novamente, Pistons e Magic lá em Orlando, às 2 horas da tarde. Isso aqui provavelmente vai ser no domingo, será? Será que dia 25 cai no domingo? Domingo ou sábado, enfim. Caramba, 2 horas da tarde esse jogo. Vai ser o primeiro jogo do dia, às 2 horas da tarde. Provavelmente no domingo, tá? Transmissão também da ESPN. Ou seja, primeiro jogo, transmissão Prime Video. E o jogo 2 e 3, transmissão ESPN. Que provavelmente ESPN 2, né? Depois o jogo 4 é dia 27. Não tem a programação ainda das transmissões. Dia 29, jogo 5, caso seja necessário. Dia 1 de maio, jogo 6. E dia 3 de maio, jogo 7. Também, caso necessário. Então, é isso, galera. Falamos tudo o que deveríamos ter falado. A não ser que eu tenha esquecido alguma coisa, que provavelmente só vou lembrar na hora da edição do vídeo. Mas é isso. Vai chegando ao fim mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. Eu prometi, né, que eu ia fazer mais um episódio e acabei fazendo, olha só. Agora eu tô inspirado, cara, eu tô embalado. Eu espero novamente, como eu falei no último episódio, que o Pistons ganhe pelo menos esse primeiro jogo, para eu poder fazer a análise dos jogos, tá? Eu estou pensando nisso e provavelmente eu vou fazer, mas sei lá, vai que o Pistons perde, mas eu não quero pensar nisso. Eu vou fazer a análise, se Deus quiser, com uma vitória do Pistons aí no primeiro jogo, no dia 19 de abril. É isso, galera. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, tá tudo aí. Spotify, YouTube, se você já está ouvindo no YouTube, dá uma olhada lá no Spotify também, caso queira. Se você estiver no Spotify, dê uma olhada lá no canal do YouTube, caso você queira se inscrever. Também nos ajuda bastante. Nos seguem nas nossas redes sociais, novamente. Principalmente ali o Twitter e o Instagram agora. A gente vai estar nativa, rapaz. Agora, nos playoffs aí o bicho vai pegar. É isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, falou.